Gente, eu vou trazer um assunto muito sério agora aqui no nosso Tribuna Independente e, inclusive, pedido por vocês. Erro médico. Vamos falar sobre erro médico? Mário Ward, eu recebo agora, ele é médico, perito judicial e doutorando em Direito. Doutor, seja muito bem-vindo aqui ao nosso Tribuna Independente. Obrigado por ter vindo, viu? Eu que agradeço a presença aqui, Fabio. Olha, eu vou dizer uma coisa, a gente teve muitos pedidos aqui para que a gente falasse sobre a questão do erro médico, até porque muitas pessoas sofrem com essa questão do erro médico. Agora, sim, eu quero começar, antes da gente ir direto e reto ao assunto, fazer uma pergunta. A gente tem aquela frase, aquela meditação, que errar é humano, sim, não é verdade? E faz parte da vida das pessoas. E os médicos, como é que eles fazem para assumir um erro sem ser execrado, por exemplo, das suas profissões? Pois é, Fabio, olha que pergunta legal você está me fazendo. Na verdade, você trouxe, né, essa história. Acho que todos erram, né? Imagina, acho que todos os profissionais que têm assuntos sérios, né? Por exemplo, um engenheiro erra, cai uma ponte, né? Um piloto de avião erra, cai um avião. Um médico erra, pode acontecer alguma intercorrência numa cirurgia ou até mesmo através de um medicamento que não era para ter sido dado, enfim. Então, os erros, né, o que se chama de erro, acontece. Mas isso me remete, na verdade, a uma história que eu escutei no começo da faculdade de Direito e que um professor falou assim, olha, toda história tem, no mínimo, 3 versões. A de cada uma das partes e a verdadeira. Então, o que é o erro? Para quem foi errado? Né? O que considerar um erro? Acho que aí entra muito do meu trabalho, até frente ao judiciário, né? Porque daí a gente ajuda, profissionais como eu, peritos, ajudam o juiz, ajudam o judiciário a entender se aquilo foi realmente um erro ou não. Entendi. Bom, nós já estamos com um recorde de perguntas aqui, tem muita gente participando. Que legal. Vou pedir paciência para vocês, nós vamos aos pouquinhos aqui fazendo as perguntas. Eu vou dar um recadinho e a gente já entra a fundo nesse assunto, claro, tá bom? Doutor, vamos então agora para as perguntas. Antes, uma coisinha. Hoje os profissionais de saúde, eles trabalham de forma diferente como a gente conhecia há um tempo atrás. Que antigamente tinha os médicos de família, as clínicas menores, e hoje são grandes conglomerados, grandes estabelecimentos de saúde, complexos, gigantescos. As responsabilidades, elas são mais difíceis de apurar por causa disso? Quer dizer, não se sabe, num possível erro médico, quem é o responsável? Vai fazer parte de toda uma investigação, né, Fábio? Então, ótimo. Acho que cada instância tem a sua obrigação. Acho que daí você tem que ficar atento à obrigação. Qual é a sua? Qual é a obrigação do médico? Qual que é a obrigação do paciente, claro? Qual que é a obrigação do estabelecimento, do hospital, da clínica, né, dos outros profissionais da área de saúde, de repente da enfermeira, das auxiliares de enfermagem, do psicólogo, enfim. Acho que todos os colegas que trabalham em equipe multidisciplinar vão ter, cada um, a sua responsabilidade. Olha só, tem perguntas chegando aqui. Deixa eu ver uma do Rio de Janeiro. A Helena está perguntando o seguinte. Ela fala, boa noite, Fábio e doutor. Eu perdi uma irmã de parto. Ela tinha 10 meses de casada, 24 anos de idade, morreu de hemorragia após tentarem um dia inteiro o parto normal. Ela teria que ter usado um remédio, ela põe até o nome do medicamento aqui, que não tinha na época no hospital. Foi falha médica? Qual que é o nome da... Helena, do Rio de Janeiro. Helena, puxa, que chata a história da sua irmã, né? Bom, acho que a grande averiguação, ela tinha que ter tomado um medicamento previamente, né? Qual que era o diagnóstico dela? O médico prescreveu isso anteriormente para ela, né? Essa medicação que falhou era uma medicação que faltou no hospital. Essa medicação não foi prescrita ou essa medicação não tinha no hospital? Então, a gente volta àquela questão de quem era a responsabilidade, né? Por que esta medicação não apareceu na hora certa? Entendi. Então, né, podem ter alguns
culpados, né? Quando a gente fala em culpa, para o direito, a gente fala em basicamente 3 palavrinhas, né? Em negligência, imprudência e imperícia, né? Aonde que elas se encontram? Aonde que está essa falha? Né? Precisava, na verdade, averiguar. Diante dessa pergunta, eu faço uma outra. As administrações hospitalares, elas estão percebendo, elas estão sensibilizadas com essa necessidade de se apurar esses possíveis erros para que não se repitam? Sem dúvida nenhuma. Acho que é a questão administrativa hospitalar, sem dúvida nenhuma, se não correu ainda atrás, tem que correr urgentemente. Né? É uma questão hoje em dia. Eu acho que a judicialização da medicina, que na verdade foi algo que aconteceu, né, desde acho que trazida do hemisfério norte aí do nosso continente, né, ela nos pegou. Então, assim, e isso tem o lado bom, que é assim, o lado do consumidor, o lado do cliente, do paciente, que está realmente mais atento, né? Mas isso trouxe também um encharcamento para o judiciário de questões e de controvérsias que, enfim, elas poderiam ser tratadas em outro plano. De qualquer forma, o administrativo de um hospital precisa ficar bem atento a tudo isso, né? Inclusive para desmembrar e saber checar de onde que veio o erro, o engano, enfim. Meu nome é Maria de Lourdes Mansur Ferreira, moro em Ribeirão das Neves, Minas Gerais. Um beijo carinhoso para o povo mineiro. Uma audiência muito grande no nosso Tribuna Independente aí. Ela diz assim, ó, doutor, eu fui vítima de um erro médico. Ela até mandou uma foto. Um ortopedista fez uma infiltração nos meus 2 ombros e no esquerdo houve um problema. Como que eu posso ter os meus direitos garantidos? Puxa vida, Fábio, essa questão é uma outra questão que também está sendo muito tratada no judiciário. Acho que assim, as intercorrências acontecem. Todo procedimento médico tem ou pode ter uma intercorrência. É que nem remédio. A indústria farmacêutica, ela se blindou disso fazendo o quê? Bula extensa de remédio. Você mesmo, você pode ler, pega uma aspirina, pega uma dipirona, né? Você vai ler, Fábio, você fica com medo de tomar. Você não toma, porque assim, eles citam tudo. O médico precisava fazer isso. Hoje, no judiciário, a gente tem entendido uma palavrinha que é a negligência, só que é uma negligência de informação. Então, de bate-pronto, eu até falaria nesse caso que o que faltou foi uma boa comunicação entre ela e o ortopedista, porque houve uma falha de comunicação nele informar, na verdade, quais as consequências daquele procedimento. Isso poderia ter acontecido, só que ela não sabia. Olha, são muitas as perguntas, vou pedir para vocês encurtarem as perguntas, né? Senão a gente lê uma história muito grande aqui, não dá tempo de fazer todas. Eu queria falar um pouquinho sobre a questão dos riscos que o paciente pode ter. Por exemplo, já que falamos aqui de uma infiltração no ombro, a gente vê muitos casos, por exemplo, de esquecimento de corpos estranhos depois de cirurgias. Nesse caso, o paciente ele sofre algum tipo de problema. Com quem que ele fala a respeito disso, primeiramente? Ele busca já ajuda jurídica ou ele tem como reverter primeiro a situação e depois buscar ajuda jurídica? Ah, não, claro. Eu acho que, sem dúvida nenhuma, buscar o apoio médico, né? Então, assim, uma vez constatado... E, às vezes, o material fica lá, Fábio. Não é que sempre vai dar problema. Outro dia, eu periciei um caso em que tinha um instrumento cirúrgico dentro da paciente há 15 anos. Nossa! E foi achado. Ela não tinha absolutamente nada. Não sentia dores, nada? Não sentia nada. Então, assim, as coisas acontecem, mas precisa ver como esse material está atrapalhando. Uma vez detectado, acho que, assim, apoio médico e se por um acaso, né, o médico que atendeu na ocasião, né, o hospital, todas as instituições não a atenderem, acho que procurar, sem dúvida nenhuma, algum recurso jurídico, procurar o advogado e tentar resolver essa situação. Por falar nisso, quais são as medidas legais que a família, por exemplo, pode tomar em relação a uma negligência ou um erro médico? Então, assim, se a família está se
queixando, né? Paciente se queixou, houve um erro qualquer. Acho que, primeiramente, voltar e falar com o médico. Né? Acho que seria se fosse para dar um conselho, acho que dialogar. Né? Às vezes o médico reconhece, às vezes ele vai conversar. Vamos primeiro atuar agindo em prol de resolver, vamos ser práticos, vamos solucionar esse problema. Daí, claro que vai entrar uma questão financeira no meio disso tudo e a briga sempre acaba acontecendo, acho que por conta da questão financeira orçamentária. E se isso não tiver nenhuma solução amistosa, amigável, eu acho que daí sim procurar o judiciário através do seu advogado. Agora, tem uma questão que eu gostaria de colocar antes da gente encerrar a nossa conversa, que é a respeito dos erros de diagnóstico. Sim. A gente tem visto uma frequência muito grande de erros de diagnóstico, ou seja, se faz um exame e diagnostica uma doença diferente ou algo que não existe, sei lá, não sei. Nesse sentido, pode ser até uma doença diferente da que realmente é. De quem é a responsabilidade? É do médico? Sim, claro. Né? Então, a gente está falando de um compromisso que o médico tem não só com a verdade, mas com a parte técnica dele. Né? Então, você está me procurando, Fábio, para que eu faça algum diagnóstico, seja esse diagnóstico através de exame físico ou através de algum exame laboratorial, algum exame de imagem. Certo. Então, veja bem, eu já estou falando de outras coisas para você. Então, o médico tem que confiar que aquele exame laboratorial está bem feito e bem elaborado para que ele acredite nesse exame e teça um diagnóstico, ou que o exame de imagem também esteja muito bem documentado e bem laudado para que ele se baseie no diagnóstico. Agora, existem, então, os erros de a alteração de diagnóstico, ou fazer diagnóstico errado, ou do não diagnóstico também, né? De repente, você tem alguma coisa que o colega médico não está vendo ou não viu naquele momento. Isso também é uma negligência, né? Um tipo de negligência. Tá. Bom, é um assunto muito profundo, a gente vai voltar a falar sobre esse assunto. Quero agradecer muito sua presença. Quero deixar os contatos. O Facebook é Ward, vai aparecer aqui no vídeo, ó. E Aranha Consultoria. Exato. E GO2Doc. A GoToDoc, que é uma comunicação entre o médico e o paciente. Qualquer hora a gente pode falar melhor sobre isso. Tá. Então, está aparecendo aqui no vídeo, né? Você bate uma fotinho, depois acessa nas redes sociais. Doutor, gostaria de agradecer muito sua presença. Eu que agradeço. Obrigado por ter vindo ao nosso Tribuna Independente. Eu que agradeço. Um forte abraço para você. Um abraço. Tchau, tchau.